Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que, olha, parece até uma contradição. Salvo, mas ainda preso. Como é que pode uma coisa dessas? Vamos descobrir juntos. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa. Como é possível alguém ser resgatado de um perigo gigante e mesmo assim não se sentir livre de verdade? Parece que não faz sentido, né? Mas é uma realidade muito mais comum do que a gente imagina. Para a gente entender isso bem, nada é melhor do que uma imagem, uma analogia. Imagina só uma pessoa lá no fundo de um poço, escuro, sem saída. De repente, ela é resgatada, é puxada para a luz. Ela está salva da morte? Com certeza. Mas ela já está livre? Ainda não. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é o processo de cura, de recuperação, de aprender a andar de novo. São coisas bem diferentes. Ok, então vamos começar pelo primeiro passo de toda essa jornada, a salvação. Usando uma metáfora bem conhecida, esse seria o momento de deixar o Egito para trás. É o ponto de partida, a saída de uma vida de aprisionamento. E aqui a diferença fica assim, preto no branco. A salvação é um evento, um momento. Pá, aconteceu. É o resgate do poço. Já a libertação, esse é um processo. É contínua. É como a fisioterapia que vem depois do resgate. Uma coisa garante o futuro, a outra transforma o agora, o dia a dia. Para definir de um jeito ainda mais prático, a salvação é aquele momento decisivo. A fonte que a gente está usando traz uma imagem ótima, um naufrágio. A salvação é aquele instante em que a pessoa agarra o colete salva-vidas. Ufa! Está a salvo da ameaça de se afogar. Mas ela ainda está no meio do oceano, né? Ainda precisa chegar em terra firme. E essa ideia toda é super reforçada por este versículo de Efésios. Ele deixa claro que a salvação é um presente, algo que a gente recebe pela fé, e não porque a gente mereceu. É o ponto de partida, o resgate inicial. Certo. Então, se a salvação é sair do Egito, o que acontece depois? Bom, vem o deserto. E o deserto é essa fase de transição, a jornada da libertação. É exatamente aqui que muita gente fica empacada. Vamos dar uma olhada em 3 perfis que mostram direitinho por que isso acontece. A fonte identifica 3 tipos de moradores desse deserto: os predadores, as vítimas e talvez o mais complexo de todos, os predadores vitimizados. Vamos entender como cada um deles acaba se sabotando, se impedindo de chegar na liberdade de verdade. Primeiro, vamos falar do predador. Essa é a pessoa que, mesmo depois de ser salva, não larga os velhos hábitos. Continua manipulando, continua prejudicando os outros. A mudança foi só por fora, sabe? Por dentro, a mentalidade de que precisa usar as pessoas para se dar bem continua igualzinha. Um exemplo bem claro disso seria um empresário que se apresenta como uma pessoa de fé, mas lá nos negócios continua explorando os funcionários, usando métodos desonestos para ganhar mais. A aparência de mudança acaba virando só uma máscara para esconder os mesmos velhos hábitos. O segundo tipo é a vítima. Aqui, a pessoa foi ferida, machucada lá no passado e simplesmente não consegue se libertar dessa dor. As mágoas, os traumas, eles viram os óculos através dos quais ela enxerga o mundo. Isso paralisa tudo, e a identidade dela passa a ser definida pelo que ela sofreu. Pensa numa mulher que foi traída. Depois disso, ela passa a viver desconfiando de todo mundo. Aquela ferida do passado continua ali, sangrando no presente, e impede que ela consiga construir novos relacionamentos saudáveis. Ela foi salva da situação perigosa, mas continua prisioneira daquela dor. Agora, esse terceiro perfil, esse é o mais complexo. É o predador vitimizado. É alguém que realmente sofreu, foi vítima de verdade. Só que agora, essa pessoa usa a dor que sentiu como uma justificativa, quase uma licença, para poder ferir outras pessoas. A dor vira uma desculpa para causar mais dor. O exemplo que a gente tem é o de um jovem que sofreu muito bullying na escola. Aí, na vida adulta, ele se torna uma pessoa agressiva que humilha os outros. É uma tentativa toda torta de dar o troco, de recuperar um poder que ele sentiu que perdeu. Aquela ferida que nunca sarou acaba se transformando numa arma. Ok, então já identificamos os problemas, já conhecemos os moradores do deserto. E agora? Como é que se sai de lá? Vamos ver 3 princípios fundamentais, que são como ferramentas essenciais para conseguir atravessar esse deserto e finalmente alcançar a liberdade. O primeiro princípio é sobre alianças. E essa ideia é muito poderosa. Com quem a gente caminha define para onde a gente vai.
As pessoas ao nosso redor podem ser âncoras que nos prendem ou podem ser asas que nos ajudam a voar. Isso é crucial para aqueles perfis que a gente viu. Uma vítima cercada de gente amarga só vai afundar mais na dor. Um predador precisa de gente que fale a verdade para ele, não que bata palma para as atitudes dele. E a analogia aqui é simplesmente perfeita. Imagina uma águia que é criada no meio das galinhas. Ela pode passar a vida inteira achando que o destino dela é ciscar no chão, sem nunca descobrir que ela nasceu para voar. O ambiente e as companhias podem limitar o nosso potencial de liberdade de um jeito assustador. O segundo princípio vai direto no coração da questão: a mente renovada. A verdadeira batalha acontece aqui dentro, na nossa cabeça. É sobre quebrar aqueles padrões antigos de pensamento. O predador precisa mudar a crença de que tem que explorar os outros para vencer. A vítima precisa quebrar o ciclo de pensamentos de derrota. A liberdade de verdade começa na mente. E este versículo de Romanos é a base para esse princípio todo. Ele fala para a gente não se conformar, não aceitar o molde antigo, mas ser transformado ativamente, começando pela renovação da mente. É uma mudança que acontece de dentro para fora. E, por último, mas não menos importante, persistência. Olha, a libertação não é um interruptor que a gente liga e desliga. É um processo. Tem altos, tem baixos, exige paciência e confiança de que a mudança está acontecendo, mesmo que a gente não veja na hora. É continuar caminhando, especialmente naqueles dias em que os velhos padrões do predador ou da vítima tentam voltar com tudo. Então, depois de atravessar o deserto usando todas essas ferramentas, qual que é o destino final? É o que a fonte chama de terra prometida. Mas o que isso quer dizer na prática? O que é essa tal de liberdade plena? Resumindo essa jornada toda, o que fica claro pra gente? Que a salvação é o ponto de partida, é o grande resgate. A libertação é o processo de cura, a travessia do deserto. É na mente que a luta de verdade acontece. E as alianças e a persistência são as ferramentas que a gente precisa para não desistir no meio do caminho. E o destino? O destino é a liberdade plena. E tudo isso se conecta com esse versículo fundamental de João, que amarra todo esse conceito. A promessa aqui é muito clara. A liberdade autêntica, completa, é o resultado final dessa jornada de transformação. E isso tudo nos deixa com a reflexão final. Depois de entender essa diferença toda entre ser salvo e ser livre, a pergunta volta para a gente. O que será que pode estar impedindo alguém de atravessar o seu deserto e alcançar essa liberdade? É uma pergunta que, com certeza, vale a pena pensar a respeito.